Ele é um cantor lírico formado em economia que resolveu juntar as duas profissões para se tornar produtor cultural especializado em música erudita e instrumental. O Conexão Regional de hoje recebe Antoine Colocates, ele que é produtor cultural e diretor e fundador da Direção Cultura Produções. Antoine, seja bem-vindo ao Conexão. Muito obrigado. Como que nasceu a Direção Cultura? Eu comecei a fazer produção, eu acho que desde criança, Michel. Já no colégio, eu fui presidente do centro cívico, fui organizador da formatura do colegial, também ajudei na da faculdade e promovia já festas, os famosos bailinhos de garagem, né? Quando eu morava aqui no Jardim Leonor, aqui em Campinas, mais especificamente na Vila João Jorge, aliás, aqui pertinho da Câmara de Campinas. Então isso é uma vocação, que eu acho que a gente nasce com ela. Durante os primeiros anos meus de trabalho, embora eu tivesse essa atividade como cantor lírico amador, fui diretor da ABAL, que é a Associação Carlos Gomes de Artistas Líricos aqui de Campinas, né? Eu não via isso como uma atividade profissional, ou seja, eu gostava muito de fazer, mas não tinha muita perspectiva de viver daquilo. Com a criação da Lei Rouanet em 91 e depois a sua regulamentação, e principalmente a alteração que ela sofreu pelo Fernando Henrique Cardoso, na época que o ministro da Cultura era o Francisco Vefor, que passou a conceder 100% de incentivo para a empresa patrocinadora, especificamente, né, naquele começo ali entre 97 e 98, era para música erudita e instrumental, artes cênicas, que engloba teatro, dança, circo e congêneres, alguns tipos de livro, né, de interesse histórico, humanístico e literário, artes visuais e depois entrou também patrimônio. Então aquilo lá estimulou as empresas a utilizarem a lei. E eu percebi, na mesma época também, aí em torno de 97, começa a publicação da revista Marketing Cultural, da revista Bravo, da revista Concerto. A Bravo nem existe mais, né? A Marketing Cultural virou virtual. Então, participando de palestras, seminários, cursos e também lendo e acompanhando através da mídia, eu percebi que um mercado profissional estava sendo formado. Nessa época aí, você chegou a exercer a profissão de economista ou não? Não, eu trabalhei, desde que eu me formei aqui na PUC Campinas Economia, na empresa dos meus pais, que é uma empresa de pequeno porte na área de confecção. Ok. Então é indústria e comércio. E ali eu fazia então a atividade paralela, né? Que eram poucos eventos, eram séries de música de câmara. 97 foi o maior evento que eu produzi, que foi uma ópera, foi As Bodas de Fígaro, ou Le Nozze di Figaro, de Mozart, patrocinado pela Caixa Econômica Federal, através de um edital que não existe mais, infelizmente. E aí que a brincadeira começou a ficar séria, né? Um amigo meu publicitário, que na época me ajudava muito, preparando o layout do material de comunicação, tanto para venda quanto para divulgação dos projetos, ele falou para mim, assim, eu nunca me esqueço, falou, Antoine, enquanto você não depender disso, você não vai viver disso, vai ser sempre um hobby, né? E aí em 99 eu tomei a decisão, eu abri a empresa, no final já de 99, agora em novembro a gente vai fazer 15 anos. Nesse período você trabalhava ainda na empresa da sua família? Até o final de 99. E como que foi você chegar e se comunicar, falar, ó, agora eu vou abrir uma produtora, uma empresa de produção cultural, tal. Qual que foi o impacto, a reação? Foi bastante desgastante, porque como essa atividade naqueles últimos anos, ali 97, 98, que foi também o período que eu me casei e tive minha filha, que está com 16 anos hoje, então a visão do imigrante, né, que no caso meu pai é grego, ele chegou no Brasil em 54 com 20 anos de idade sozinho, né, é que ele quer que os filhos prosperem economicamente. Então, os gregos ao redor do mundo,
a maioria deles tem pequenos comércios, seja de alimentos, seja de roupas, né? A família dele, por exemplo, foi toda para a Austrália e lá eles abriram milk bars, que é uma espécie de padaria ou loja de conveniência, aqui, que nem os portugueses fizeram aqui no Brasil, as primeiras gerações que vieram, né? Então, a preocupação dele era muito em cima disso, de eu me dar bem economicamente. Que você vai viver casado, exatamente. Você já tinha sua filha? Já tinha, né? Casado com uma filha pequena e querendo uma família, acabou de formar uma família. Então, no começo foi desgastante, assim, decepcionante para ele, porque eu já tenho uma irmã mais velha, economista, que também já tinha saído da empresa, né? Hoje o meu sobrinho, né, o neto dele que toca, e a gente, depois que as coisas começaram a dar certo, aí ele mudou também de atitude, né, e passou a entender, respeitar e admirar. Entender até é engraçado, né? Porque ele às vezes tentava explicar, mas não conseguia para os amigos o que o filho faz. E um dia, conversando num congresso, eu faço parte de uma associação internacional de produtores, né? E comentei isso com, acho que era um norte-americano. Ele falou, Antônio, isso aí não é só no Brasil, até hoje também minha família não consegue entender o que eu faço. Porque o produtor é engraçado, né? Ele age nos bastidores, né? Sim. Então ele não é artista, mas ele tem que entender de arte. Ele tem que também juntar conhecimentos na área de direito, administração, né? Contabilidade e marketing, né? Mas é difícil realmente para quem está fora do meio entender qual é o nosso papel. Olha, eu acho que até, Michel, o próprio artista, às vezes o patrocinador também não entende. Eu acho que a gente pode fazer uma analogia aí, talvez, com a publicidade há uns 50, 60 anos atrás. Era uma coisa que ninguém sabia, mais ou menos, qual né? que era o papel A ali, própria exatamente. televisão, né? Quando começa também não existia uma grade. A internet também, né? quando A internet surgiu está aquela agora coisa... também nessa fase, né? E a produção cultural também. Existem 2 bacharelados no Brasil, um na Universidade Federal Fluminense, no Rio, e outra na Bahia. Eu tive até uma ex-funcionária formada, né? Mas como a maioria das universidades públicas do Brasil, a formação é muito distante da realidade, do dia a dia. É bastante teórica, né? Então, talvez para pesquisa, para formulação de políticas, seja interessante. Para ir numa produtora pôr a mão na massa, né? A gente tem que formar essa mão de obra o tempo todo, principalmente no interior. A sua acabou sendo por vocação mesmo, essa coisa de gostar do organizar eventos, que veio, como você falou, que veio da infância. E como que foi o seu primeiro trabalho? Quando foi o primeiro trabalho da Direção Cultura? Olha, eu começo a desenvolver assim uma formação cultural mais específica quando eu entro na faculdade. E acho que um ano antes, né, eu entrei em 84, tinha sido criado o Centro de Cultura e Arte da PUC, na gestão do professor Eduardo Coelho, que era reitor. E foi a professora Regina Márcia Moura Tavares, da Faculdade de Comunicação, que criou. E ali dentro, entre outras atividades, foi criado o coral da PUC. Eu já gostava de cantar, tinha estudado violão com 10 anos de idade, mas tinha parado, percebi que minha vocação não era tocar um instrumento, né? Voltando nessa época aí, como que entrou a música erudita e clássica? Como que ela entrou na tua vida? Você tinha em casa esse ambiente através musical? Da minha mãe, ela tinha alguns discos que eram assim highlights, né? Áreas e canções famosas, né? De cantores conhecidos, mas era uma parte da discoteca, pequena discoteca dela. E ali ouvindo, né, eu me lembro, ela tinha um disco, por exemplo, trechos mais conhecidos do Barbeiro de Sevilha, né? Quando eu ouvi aquilo ali, acho que foi na minha pré-adolescência, eu fiquei encantado. Falei, nossa, como que um ser humano pode projetar a voz desse jeito? Porque parece que tem um amplificador ligado, né? Mas não tem, né? É técnica. E fiquei com aquilo... Até eu tinha sempre uma dúvida, até que ponto uma pessoa tem que ter talento natural para ser cantor lírico. Aí, quando eu entrei no coral da PUC,
um colega do coral que fazia arquitetura comentou comigo: Antônio, estou fazendo aula de técnica vocal com uma professora em Campinas, que é soprano. E aí eu já pedi o telefone, já agendei com ela e comecei a fazer aula também. Então foi ali que eu começo a atividade como cantor, né? E a atividade como produtor, embora então eu gostasse de organizar eventos e gostasse de praticar arte através do canto lírico, eu me sinto até hoje um amante das artes e um leigo em história da arte. Então eu acho que a minha vocação é muito assim de levar para as pessoas em geral a oportunidade de ter contato com a arte e a cultura e junto com elas aprender um pouco sobre isso, uma vez que não faz parte do nosso currículo, não faz parte da nossa cultura no Brasil, né? Então, é realmente uma vocação. Eu costumo brincar que ser produtor cultural no Brasil é quase um sacerdócio. E como que foi, o que que foi a primeira coisa que você produziu? Foi um CD? Foi um espetáculo? Foi recital de canto, porque eu fiz um curso, daqueles cursos de extensão universitária da Unicamp, chamado Ópera Estúdio. A professora de canto era a professora Anisa Tanque, que é uma soprano que mora em Campinas e que teve uma carreira bastante importante. E a diretora cênica era a professora Sara Lopes, que inclusive foi diretora do Instituto de Artes da Unicamp. Então juntava a música com a cena, né, como a ópera faz. Era com piano, não era com orquestra. Também os figurinos a gente acabou nós mesmos improvisando assim no final do curso. Era um curso de 1 ano com um encontro semanal, montando trechos solos, duos e pequenos conjuntos de trechos famosos de óperas, principalmente românticas e alguma coisa também de Mozart, que é do período clássico. E ali eu fiz considero assim, a primeira produção que eu fiz, que foi uma apresentação no Centro de Convivência, foi bem legal. E antes disso eu tinha participado como artista de uma montagem da ópera Flauta Mágica de Mozart no Centro de Convivência em 1990, que também eu tive uma oportunidade de ver como que era montada uma ópera, né? Então os ensaios da orquestra, separado do coro, separado dos solistas, ensaios musicais, depois você coloca a cena, depois você coloca o figurino, a maquiagem e a luz. Então tem toda uma etapa, né, que vai culminar no ensaio geral e depois a apresentação aberta ao público. Então foi mais ou menos aí nesse período que eu participo da ópera, fiz o personagem do Papageno, na época eu cantava com um barítono, depois fazendo aula eu descobri que era tenor, foi uma mudança meio radical assim na minha carreira, e a gente começa então, as primeiras produções são essas séries de canto, principalmente através da ABAL, da associação que eu mencionei. A gente começa uma série no Lago do Café, de domingos de manhã, não só de canto, mas também de música de câmara instrumental. No Parque Ecológico, na Tulha do Parque Ecológico, o professor Edmundo Hora, que dá aula de cravo na Unicamp, tinha feito alguns recitais dentro do casarão do Parque Ecológico. Eu fui assistir e aí comecei uma série lá patrocinada pela Bosch na época. E como que é a recepção do público leigo quando você tem, qual que é o impacto assim? Como que você percebe quando tem um público que não é habituado não tem proximidade com esse tipo de música e a reação das pessoas? Como que se dá isso para você como produtor, como cantor lírico? Olha, Michel, tem dois, assim, vamos dizer, tipos de reação, né? A primeira, todo mundo gosta. Quando a gente fala de uma obra de arte que já está consolidada, ou seja, há décadas ou mesmo séculos, ela ficou dentro do nosso repertório, né, enquanto produção artística, ela perpassa as gerações
Então, se uma pessoa ouviu uma sinfonia de Mozart, ou mesmo aquela pequena serenata noturna, o pam, 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 é muito difícil alguém não gostar. Ela é quase que inerente à natureza humana, né? Por outro lado, dizer que uma pessoa vai ouvir um concerto sinfônico durante 1h30 ou 2 horas, não é todo mundo que gosta. Já é um pouco mais E complexo, precisa oferecer mais isso exatamente, à população, né? isso assim, pressupõe que para a pessoa gostar, ela tem que ter uma bagagem cultural que a prepara. Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Eu gostava de ópera, tinha alguns discos também de trechos de obras conhecidas com orquestras. E eu achava a música de câmara uma coisa muito complicada, uma coisa chata, uma coisa para especialista, né? Perdão. Aí, a minha primeira esposa, com quem eu me casei em 97, é pianista erudita formada pela Unicamp. Então, ela tocava e ouvia música de câmara, especialmente formações com piano, ou piano solo, ou piano instrumentos de cordas, instrumentos de sopros, né? E então eu fui introduzido nesse universo, através do conhecimento dela, né? E hoje é a coisa que eu considero mais bonita, mais sublime na música, é a música de câmara. Eu acho ela mais interessante do que ópera, mais interessante do que obras para orquestras. Então, da mesma maneira que eu fui apresentado para esse repertório, né, eu creio que todo mundo tem que ter acesso a toda essa produção e a todo esse repertório. E, naturalmente, vai ter gente que vai gostar e vai passar a frequentar, vai ter aquele que vai gostar, mas vai falar, não, eu prefiro assistir outras coisas, comprar outros discos e tal. E tem aquele até que vai ter um pouco de aversão, entendeu? Ah, não, isso definitivamente não é a minha praia. Mas eu defendo que todo mundo tem que ter A esse oportunidade, acesso. né? A oportunidade. O Conexão Regional vai para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco falando mais de produção cultural com o Antoine Colocates. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje falando sobre produção cultural de projetos de música erudita e instrumental especificamente. E para falar um pouco disso, a gente recebe o Antoine Colocates, que é produtor cultural e fundador da Direção Cultura Produções. Antoine, no primeiro bloco você contou um pouquinho da sua história, agora eu queria que você falasse um pouco da Direção Cultura. O que a direção faz exatamente? A Direção Cultura é uma produtora especializada em formatar projetos culturais em leis de incentivo, fazer a captação de recursos, produção propriamente dita e também prestação de contas. Tá. Para a gente exemplificar, vamos supor, eu sou um cantor de ópera e eu tenho a minha experiência, mais a minha bagagem, eu acho que eu tenho condições de gravar um CD, mas eu não sei aonde captar o recurso para isso. Aí eu procuro a direção. Isso. Aí a gente vai então estudar os caminhos para viabilizar
o seu trabalho, ou o seu projeto, ou a sua ideia, né? E hoje no Brasil, ele se dá de algumas maneiras. A que a gente mais atua é na elaboração de um projeto e inscrição numa lei de incentivo. Então você submete o projeto ao órgão, né? No caso da Lei Rouanet, Ministério da Cultura, no caso do Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo, na Secretaria de São Paulo, em Campinas tem o FIC, que é o Fundo de Investimentos Culturais. Então a gente coloca aquela ideia no papel, quantificando, né, o que vai ser produzido, quantas vezes, quantos discos, quantas horas de estúdio vão ser necessários, colocando valor, né, qual vai ser a contrapartida para quem patrocinar aquele projeto. E esse é o primeiro passo, que é o mais comum, assim. A segunda opção é inscrever em editais, né? Então existe também editais da FUNAT, que são federais, da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, de outros estados, de Campinas, de outros municípios, do SESI, de outras instituições, né? Então, o terceiro e mais difícil caminho é o patrocínio direto. É você oferecer aquele projeto para uma empresa e ela tirar dinheiro do bolso, né, do caixa dela, da verba, normalmente de marketing dela, e patrocinar aquela ideia. Outra maneira que a gente pode trabalhar em parceria com um artista é fazendo o agenciamento artístico dele. Isso a gente faz só com músicos, né? Então a gente vai oferecer o show, a apresentação dele para SESCs, prefeituras, enfim, outros produtores que realizam séries musicais, né? Então a gente tem mais ou menos aí, eu falei, 4 vias, né? E é por aí que tem se viabilizado a produção cultural no Brasil. Você tem ideia, mais ou menos, nesses 15 anos, quantos shows, CDs, DVDs e apresentações vocês produziram? Olha, são muitos. CDs, a gente tem 30 títulos no catálogo, né? Que é do selo Kalamata, É, que é você que fundou também. que eu fundei em 2005. Como que surgiu? Foi de uma necessidade? Você viu uma necessidade de se criar um selo específico? Como eu comecei trabalhando só com música, né? Hoje a gente trabalha praticamente todas as áreas, mas ainda a música domina a nossa pauta, vamos dizer assim. Eu percebi que o fato de você produzir eventos, né? O evento, ele é efêmero. Então, na época, o Ivan Vilela, que é violeiro, que é professor da USP, ele fez um convite praticamente para a gente. Falou: Antônio, eu tenho um disco gravado, que é o Paisagens, que foi indicado ao Prêmio Sharp e tal, um disco maravilhoso, que a dificuldade do artista, e no caso dele naquela época, era o quê? Divulgar, que é promoção, né? Vender, que é colocar nas lojas e na internet, né? E cuidar da parte burocrática, né? Porque tem direito autoral envolvido, etc. E aí tinha acabado de ser fundada, eu acho que 1 ou 2 anos antes, a ABMI, Associação Brasileira da Música Independente, que ajudou e ajuda muito o pequeno selo independente a trabalhar. Então, o primeiro disco que a gente lançou foi um resultado de um prêmio de viola caipira instrumental, que o Ivan foi curador e a gente foi produtor, e o disco dele também, o Paisagens. A gente não está mais com esse licenciamento e até hoje tem gente que liga lá pedindo, é um clássico já o disco do Ivan. Então, essa oportunidade, necessidade de você ter a obra musical registrada, gravada, né, foi que deu esse impulso para a criação do selo. Hoje é um mercado... O selo ainda permanece, O existe. selo existe, a gente está lançando CDs. E como que possuir um selo em época de distribuição de música gratuita na internet? Então, essa mudança do modelo, né, de mercado que está acontecendo. Ninguém sabe se o CD, enquanto mídia, vai continuar ou não, né? A fruição de vídeos musicais na internet está crescendo demais. O Brasil já é o segundo mercado, depois dos Estados Unidos, né? Infelizmente, aqui se tem essa ideia de que o que está aí na internet tem que ser de graça, né? Mas não é bem assim, quer dizer, o
O YouTube, que pertence hoje ao Google, por exemplo, ele paga para as gravadoras cada música assistida lá. E os selos independentes ao redor do mundo, através de uma associação chamada Merlin, também estão pleiteando e recebendo já esses direitos, né? Então, o modelo de mercado muda, ou seja, a aquisição na verdade, da música... não tem um novo modelo estabelecido ainda, ele está acontecendo. Ele está né? em transformação, uma novidade tecnológica, por exemplo, é uma nova mídia parecida com o CD, mas com um poder de fidelidade muito maior, né? Então, a gente não sabe qual que é o limite da tecnologia, né? Houve especulação, por exemplo, quando lançaram a fita cassete. Isso vai acabar com o disco, não acabou, né? Teve mídias que não deram certo, que nem o Betamax, que nem o cartucho de 8 pistas na década de 60 e 70. Então, assim, o importante é que a música vai continuar sendo produzida e consumida. Como se vai viver daquilo, né? É agora o desafio que está acontecendo. Tem artista abrindo mão, por exemplo, tem artista que já abriu mão, fala, não, eu vou viver de show, não vou viver da venda, né? Acaba se tornando mais um instrumento de divulgação do próprio artista, mas aí exatamente. Em casos até compositor, a gente gravou agora uma música do Hermeto Pascoal, no disco da Janice Pessoa, que é uma pianista aqui de Campinas. Ele abre mão do direito, ele cede para a pessoa gravar a música, ele não quer receber nada em cima daquilo. Então, eu acho assim, para toda ação existe uma reação, né? Eu acho que o monopólio, ou oligopólio das majors, durante esse período aí, de mais ou menos a criação, principalmente do disco de 33 rotações, né? Que é o disco de vinil que a gente conhece hoje, eles tinham um poder tão grande que eles faziam a gravação, a produção, a distribuição e a divulgação. Então, essa cadeia foi quebrada com a internet, né? E isso promove uma ruptura, né? Mas, como eu disse, as pessoas continuam e vão continuar, né, ouvindo música. Sim, né? Se o ser humano produz música, é porque ele consome música. Agora, por qual meio, isso está mudando, provavelmente vai mudar, a gente não sabe, né, o que vem por aí. Na área de produção, mais especificamente, a gente teve no Brasil um crescimento muito grande do número de shows e de apresentações, inclusive internacionais, né? O Brasil entrou num roteiro internacional. Essa semana mesmo tem uma artista aí na parada, né? Que é a rainha das teens, né? Uma das, né? E se você fosse pensar, se fosse há 15, 20 anos atrás, nem sabia onde ficava o Brasil. Era mais ou menos. Agora não, já entra no roteiro dos grandes públicos, né? Então, eu continuo apostando na música, mas realmente, como você na sua pergunta já colocou, é um momento difícil, né? A gente não sabe também como transformar isso numa atividade economicamente sustentável, né? Mas eu acredito que é principalmente pela performance. Eu acho que a gente passou por um período com a entrada do computador e da internet, o acesso, né, das pessoas, que a nova geração parou de ouvir música ao vivo e parou de parar para ouvir música. Sempre está interligado com alguma outra atividade. Virou um acessório. A pessoa está estudando e ouvindo música, está vendo televisão e ouvindo música, está andando e ouvindo música. Então, eu percebo assim no público dos nossos eventos, principalmente os mais jovens, né, que ainda vão com os pais e tal, eles no começo ficam meio irrequietos, porque eles querem fazer outra coisa, não querem parar e ouvir música. Mas aí olhando lá o artista, como que é a mão, a embocadura, o instrumento, como que é um som, né? Porque não existe reprodução do som acústico tão fiel a como você está lá e ouvindo uma sala de concerto. Isso ainda não existe, né? E a performance e a energia, né? Já foi dito que, por exemplo, você pode fazer uma temporada de teatro durante semanas, meses ou anos, a mesma peça com o mesmo elenco, e cada apresentação vai ser diferente. Porque a energia do público e do ator que está no palco é diferente. E na música é a mesma coisa. E isso é insubstituível.
E é isso que a gente procura promover, esse encontro. Tá. Voltando um pouco na direção cultura, quem pode investir e quem pode captar? Eu falo captar do ponto de vista artístico. Em que momento que eu posso me considerar maduro o suficiente como artista para procurar uma empresa com uma direção? Claro que isso é uma pergunta super subjetiva, mas vocês fazem essa avaliação também da pessoa chegar lá e procurar e você falar, olha, eu acho que você ainda não está pronto para captar, que vai ser meio complicado de captar. Porque o difícil não é aprovar a captação, o mais complicado é a captação em si. Exatamente. Né? Então, esse tipo de aconselhamento, eu diria, você acaba dando para esse artista ou aquele? Isso já aconteceu? Acontece. Como você falou, aprovar um projeto é relativamente fácil. Para você ter uma ideia, a cada 10 projetos inscritos no Ministério da Cultura, na Lei Rouanet, 9 são aprovados. Só que de cada 10 projetos aprovados, só 2 conseguem captação. Então, a média de 20% a 25% de captação. O que a gente faz quando é procurado por um artista ou grupo artístico para fazer um projeto é avaliar o potencial de viabilidade daquele projeto, do ponto de vista do patrocínio. Né? E realmente é uma análise subjetiva, porque ela começa na qualidade artística do que aquele artista ou grupo produz, passa pela formação, currículo, experiência, né, que eles têm, mas também vai dentro do mercado, uma vez que a gente está falando, por exemplo, de lei de incentivo, né, é a nossa experiência de saber se aquilo é viável ou não. Então acontece, por exemplo, de chegar alguém com um projeto muito bacana, que a gente gosta muito, mas a gente fala, olha, isso é muito difícil de ser viabilizado. Então, para a gente não gastar o nosso tempo e energia... Nem do ponto de vista técnico, você fala do ponto de vista... Tudo bom, ele é todo bom. De valores mesmo, assim, que é complicado ou não é necessariamente financeiro? O mercado, Michel, no Brasil, com a criação da lei de incentivo, as leis de incentivo, e a mãe delas é a Lei Rouanet, ele fomentou um lado da produção que é mais comercial, mas que não é o único lado que existe no mercado. Sim. A gente tem que pensar o seguinte, a lei é criada em 91, ela substitui a Lei Sarney e ela é pensada a partir do ponto de vista de que a gente teve uma ditadura militar que ficou vários anos no governo e que censurava a produção artística. Então, o que acontece? A Lei Rouanet foi criada por um grupo de intelectuais com bastante sabedoria, né, na hora de criar uma lei de incentivo, olhando que a produção cultural se dá num tripé, que é formado pelo mecenato, ou seja, a empresa pega recursos, ainda que incentivados, mas ela escolhe o que vai ser patrocinado, que é essa proporção de 2 para 10 que eu citei aqui. A outra base do tripé é o investimento direto do Estado, que se dá através do Fundo Nacional da Cultura, onde o próprio Ministério da Cultura decide o que vai ser patrocinado com aquele recurso. E o terceiro lado do tripé é a produção de mercado, que se dá através dos certificados de investimento cultural, que nunca foram colocados em prática. Agora, com a renovação da Lei Rouanet, pretende-se que eles entrem em prática. Então, a gente tinha um tripé capenga, né, que só tinha o lado do mecenato forte, hoje é aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de reais investido na cultura no Brasil por ano, através da Lei Rouanet. Só que o Fundo Nacional da Cultura ficou com um dinheiro sempre reduzido, e o certificado de investimento sem nunca ser utilizado. Então, quando a gente avalia um projeto, a gente tem que pensar sempre no mecenato. E não é todo tipo de projeto que interessa uma empresa patrocinar, por melhor que ele seja, né? Vide aí alguns exemplos que a gente teve no Brasil. Eu fiquei sabendo também de um no exterior, na própria França, que é uma matriz de política cultural um pouco aqui para o Brasil, que houve censura por parte do patrocinador,
ou do espaço privado que estava recebendo aquela mostra, estou falando de artes visuais, por causa do tema, que tem temática que ninguém quer associar tabu e à não marca. Então é preciso ser feito um reequilíbrio dessas três frentes, né? E o Procultura, que é, assim, vamos dizer, a nova Lei Rouanet, que está em tramitação lá no Congresso em Brasília, pretende suprir isso, entendeu? Então, voltando à sua pergunta original, então o artista nos procura, a gente vê isso aí. Se não tem qualidade, a gente não aceita. Se o proponente também não tem idoneidade, também a gente não aceita. E se o projeto, por melhor que seja o proponente também, a gente acha que não é viável, a gente procura não colocar no mercado, porque até causa uma frustração para o artista. Né? Ele se acha desprestigiado, preterido, enfim, a gente quer minimizar, né, essa reação. Ok. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta para o terceiro e último bloco falando de produção cultural. Até daqui a pouco. Você acompanha de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, o Minuto Câmara, com informações do Legislativo de Campinas. É na Rádio Educativa FM 101,9. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional. Hoje a gente recebe aqui o Antoine Colocates, que é produtor cultural, diretor fundador da Direção Cultura Produções, que é uma produtora especializada em música erudita e instrumental, e agora mais com o terceiro setor também, né? Também. Vocês estão trabalhando. Antoine, explica para a gente quais as vantagens para as empresas, para aquele empresário que pensa em investir, quero ajudar a cultura da minha cidade ou do meu país, mas às vezes ele conversa com o contador da empresa, com o contabilista, e o cara meio que tira o pé, fala, não vale a pena ir atrás. Bom, do ponto de vista fiscal, a vantagem é que a empresa não gasta nada. Ou seja, o princípio da lei de incentivo é que a empresa utilize uma parte do imposto que ela iria recolher para o governo e coloque, então, esse quinhão num ou em alguns projetos culturais escolhidos por ela, mas previamente submetidos à análise de um corpo técnico do órgão responsável dentro do governo. Ou seja, o Ministério da Cultura, ele não julga o mérito do projeto. Por isso que eu falei no outro bloco que a lei nasce de uma necessidade que durante a ditadura, como havia censura, então esses técnicos e legisladores que formularam a lei, eles pensaram como que a gente pode usar dinheiro que em tese é público para patrocinar a produção cultural sem julgar mérito, né? Um exemplo, hoje você pode inscrever um projeto, por exemplo, de um livro, uma peça de teatro, criticando o governo. Isso vai ser aprovado, porque não tem censura. Se a empresa vai patrocinar ou não, é outro assunto, né? Então, a gente tem essa premissa, né, vamos dizer assim, e eu esqueci o teor da pergunta. Quais as vantagens para as empresas? A vantagem para o patrocinador é essa, então, ele pega um pedaço do seu imposto e faz uma destinação a projetos previamente aprovados pelo governo, né? Então, do ponto de vista fiscal, ele não gasta nada, que é o mesmo que você falar que ele cria uma verba, né, um recurso, um orçamento
dentro daquela movimentação econômico-financeira que ela tem, né, normalmente, que não existia, porque a empresa já tem, né, os seus orçamentos por departamento, etc. Então é vamos dizer assim, uma suplementação, porque ela vai falar, puxa, a gente vai pagar então 10 milhões de imposto de renda este ano, né? Como a alíquota é de até 4% na Lei Rouanet, então ela pega 400 mil reais e coloca em projetos culturais escolhidos por ela. Aí vem os outros benefícios. Então, o primeiro deles é agregar valor à marca, né? A gente sabe que a publicidade tradicional não tem surtido mais o efeito que antigamente, né? O que faz o consumidor optar pela marca A, B ou C são muitas vezes conceitos subliminares que ele tem de simpatia ou antipatia à marca. O fato da marca, da empresa estar associada com um evento cultural, com um projeto cultural, com um projeto sociocultural, faz toda a diferença na hora do consumidor decidir. E eu vou além disso, existe também uma demanda por profissionais para trabalhar nas empresas, né, que na famosa geração Y é preocupada com sustentabilidade e dentro desse perfil da chamada responsabilidade social corporativa. Então, a pessoa não quer trabalhar numa empresa que polui o meio ambiente, não paga, não segue as leis trabalhistas, não se preocupa com a cadeia de produção, por exemplo, até chegar a matéria-prima lá, né? E que não faz patrocínio cultural, social e esportivo. Vocês têm dificuldade, eu percebi no material informativo que mandaram da direção, que vocês dão muitas palestras em sindicatos de contadores. Tem essa dificuldade também do contador da empresa não saber oferecer essa opção para o cliente dele, para a empresa, olha, você pode destinar uma parte X aqui para projeto cultural, que pelo menos você sabe para onde está indo essa parcela. Existe essa dificuldade? Existe. Por incrível que pareça, né, a gente está falando de uma lei aí que tem 23 anos, né? Tem empresa que desconhece, então a gente faz esse trabalho informativo, é um trabalho gratuito ou pro bono que eu faço, não só em sindicatos de contadores e associações de contadores, mas em todo tipo de associação ligada à empresa. Então, associações comerciais, Fiesp, Ciesp, Câmara Americana do Comércio, câmaras entre países, né? A gente vai lá e informa como funciona e sempre tem pelo menos uma pessoa interessada e que começa a utilizar e fala assim, puxa, não sabia que era tão simples. Porque se você vai olhar na internet, por exemplo, a lei, não existe assim um manual como utilizar a lei. Tem um caminho. Então é complicado. E no caso da Lei Rouanet, o contador ele tem que estimar o imposto de renda da empresa e fazer a destinação do recurso durante ainda a vigência do próprio exercício fiscal que gerou aquele imposto. Então é sempre uma espécie de chute. O contador tem que estimar o valor, calcular os 4% e fazer destinação. Então ele tem muito medo de calcular errado e gastar mais dinheiro do que a empresa vai gerar de imposto, né? Nesse aspecto, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo, que é o PROAC-CMS, é muito mais fácil, o contador não tem que calcular nada, tudo é feito pelo site da Secretaria da Fazenda, então a própria Secretaria da Fazenda informa a empresa, olha, vocês se enquadram na alíquota tal, vocês podem usar tanto este mês, e a cada mês vai informando o valor. Aonde que o empresário encontra isso? Na Secretaria no site da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. E é pela internet. Então a empresa escolhe o projeto pela internet, emite um boleto e paga, e o dinheiro vai cair na conta daquele projeto. É muito simples. Legal. Além da Direção Cultura e da Calamata, você fundou também a Caliteia. Isso. O que a Caliteia faz exatamente? A Caliteia nasceu assim, a gente queria já abrir uma filial em São Paulo, e eu comecei a procurar um imóvel e conversei com a nossa contadora na época, isso há mais ou menos 3 anos, e a gente ia abrir uma filial, ou seja, no CNPJ ali, o /0001 ia ter o 0002, né?
Acontece que mais ou menos um ano antes, a Prefeitura Municipal de Campinas tinha instituído a nota fiscal eletrônica. E existe uma peculiaridade no mercado cultural em que o proponente do projeto, ou seja, aquela empresa que cadastrou o projeto lá no Ministério da Cultura, ela pode se remunerar de alguns serviços inerentes à sua atuação dentro do próprio projeto. Então, isso para um contuador ou um técnico é uma coisa meio esquisita, vamos dizer. Porque, assim, a direção cultura inscreve um projeto, capta o recurso, na hora de executar o projeto, entre os fornecedores que prestam serviço para aquele projeto, está a própria direção cultura, oferecendo, por exemplo, a prestação de serviço de produção executiva, que está no nosso contrato social e no nosso CNPJ. A gente foi até a prefeitura, na Secretaria de Finanças, né? Na época o Vinícius Gratti era diretor de cultura e além de ter sido vereador, ele é formado em Direito. A gente não conseguiu fazer com que os técnicos mexessem nisso, então a minha contadora falou o seguinte: Antônio, é melhor você abrir um novo CNPJ para resolver temporariamente esse problema. Depois ele foi resolvido de outra forma, que outra assessoria contábil e jurídica nos orientou, né? Mas a gente até chegou a consultar o Ministério da Cultura, a Receita Federal, a Ancine, né? E todos os pareceres foram favoráveis, porque nessa área de produção cultural e também de cinema, né, você pode fazer essa remuneração do proponente para ele mesmo. Entendi. E como que essas palestras, o que você aborda nessas palestras que você dá pro bono? O que você explica só para o empresário que está nos assistindo, para ele entender um pouquinho? Começo na parte técnica do ponto de vista do patrocinador. Como que ele faz a dedução desses impostos, né? Quais são os benefícios e no final eu oriento assim algumas diretrizes de como utilizar da melhor forma esse benefício. Porque tem empresa que até usa, mas não tem um critério definido para a escolha do projeto. Como existem muitos projetos no mercado, né, às vezes vai pelo gosto do diretor ou pelo relacionamento pessoal de alguém, ou porque recebeu, enfim, uma visita e só conhecia aquele projeto, né, mas acaba não tirando o melhor proveito possível, como eu falei, do ganho de imagem para a empresa através da formulação de uma política de patrocínio por parte da empresa. Você falou que tem uma modalidade que ela é a mais difícil, que é o patrocínio direto. Você já conseguiu fazer algum patrocínio direto? Olha, no começo, antes de ter a empresa, eu conseguia. Com o advento aí dessa mudança da Lei Rouanet em 98, passou a ser mais difícil, porque como a empresa viu a possibilidade de não gastar nada, a empresa, ela visa lucro, né? Se ela puder economizar no orçamento dela a verba de patrocínio cultural, ela vai economizar. E esse é um ponto que pega muito na revisão da Lei Rouanet, ou do Procultura, que vai se chamar, né? Porque tem-se a temeridade de se tirar o 100% de incentivo que as empresas deixem de patrocinar projetos porque não vão querer usar recurso próprio. Existe essa possibilidade da mudança ser, na verdade, um retrocesso? Então, hoje a lei está caminhando para o seguinte sistema. Vai haver uma pontuação em que, se o projeto preencher determinados requisitos, eu não sei quais são, mas eu imagino que sejam assim, por exemplo, gratuidade no acesso, atingir população de baixa renda, etc., ele vai continuar tendo 100% de incentivo. Projetos que têm um caráter mais comercial, né, como inclusive a imprensa critica muito, às vezes, né, vou dar exemplo aqui, Circo du Soleil foi um deles, musicais da Broadway foi outro. Eu ia usar esse exemplo do Circo du Soleil, que foi muito emblemático, assim, o questionamento se realmente precisava ou não de incentivo. Então, ele pretende mexer nessas, vamos chamar assim, talvez de distorções, quer dizer, projetos que poderiam ter patrocínio de marketing das empresas e não precisariam de lei de incentivo ou não precisariam de 100% de incentivo. Recentemente também o cantor Luan Santana, que é
famoso, dispensa apresentações. Também teve autorização para, se eu não me engano, gravar um DVD. Teve autorização a captar, o que também acaba gerando uma certa distorção na informação. Porque ele teve a autorização de captar, não significa necessariamente que ele tem o dinheiro à disposição dele. Mas mesmo assim, é uma distorção do mercado. Um cantor popular, como Luan Santana no caso, se valer da lei Rouanet para captar. Do seu ponto de vista, é um cantor que teoricamente não precisa de lei Rouanet, de incentivo para alavancar um patrocinador diferente de um músico erudito. Então, aí a gente volta lá, então, na época da ditadura militar. Da classificação. Então, o Ministério não pode julgar mérito. Então, tanto o Luan Santana quanto o, sei lá, Luciano Pavarotti, agora já morreu, né? São passíveis de ter projeto aprovado no Ministério. Como acontece hoje na Lei Rouanet, existem 2 artigos. O que concede 100% de incentivo na área musical é só para música clássica e música instrumental. Então, o Luan Santana não se enquadra nesse artigo, ele se enquadra no outro artigo que concede só 30% de dedutibilidade no valor do patrocínio. Então, muitas vezes o jornalista desconhece esse mecanismo. Inclusive, o Ministério da Cultura está tão atento a isso que, alguns anos atrás, ele passou a submeter projetos de produção audiovisual. Então, você falou de vídeo, né? Então, você inscreve lá um projeto de produção de vídeo, eles passaram a submeter para a Funarte, que é o órgão que avalia projetos de música e artes cênicas, qual o conteúdo daquele vídeo, para ver se o projeto não estava sendo usado como subterfúgio para um artista popular enquadrar seu projeto no artigo 18, que é o do 100%, para ele manter no artigo 26, que é o dos 30%. A gente está finalizando o programa. Empresas e artistas que quiserem entrar em contato com a Direção Cultura, como faz para... Mais fácil é direçãocultura.com.br e entrar em contato. A gente tem um departamento de relacionamento e a gente vai na empresa, explica como funciona a lei, não cobra nada para aquilo. Uma coisa também importante, assim, a empresa não tem despesa nenhuma dentro do patrocínio, né? Então, além dela patrocinar o projeto, quando a gente pensa em projeto, a gente pensa sempre em arte, né? Mas toda a despesa de elaboração, prestação de contas, também está incluída no valor do patrocínio. Então, o custo para a empresa realmente é zero. Desde aquela visita que a gente faz, explica como se usa a lei, tal, não custa nada para a empresa, porque o nosso serviço está todo embutido dentro do projeto. Tá. Repete o site mais uma vez. É direçãocultura.com.br. Tá, ok. Antoine, eu agradeço a sua presença e fica aqui. Conexão Regional como eu costumo dizer, é uma janela, uma porta e uma sala para a cultura da cidade de Campinas, que está à disposição de todos aqui, democraticamente. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Tá, ok. O Conexão Regional fica por aqui. Até o próximo programa.